Salve, salve rapaziada do canal Lance de Bagre, eu sou o Guilherme Juliari, começando mais um vídeo do canal e hoje vamos falar sobre a seleção da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes, solta a nossa intro! Bora lá então, rapaziada, falar de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Neste final de semana tivemos alguns jogos interessantes. Vamos começar falando sobre o que rolou no sabadão. Tivemos Corinthians 3, Atlético Goianiense 0, estreia de Memphis Depay. Vitória 1, Juventude 0, gol de Gustavo Mosquito. Sim, ex-Corinthians rescindiu o contrato, uma bagunça toda e prejudicou o Corinthians, ajudou o Vitória a fazer esses 3 pontos importantes no Barradão na luta contra o rebaixamento. Tivemos o clássico Fluminense e Botafogo com a falha bizarra de Felipe Melo. O Fogão venceu por 1 a 0, gol de Luiz Henrique, a famosa lei do ex. Tivemos também o Fortaleza atropelando a equipe do Bahia na Arena Castelão por 4 a 1 e segue a estigma de Rogério Ceni não conseguir vencer seus ex-clubes. Estou falando de Fortaleza, Cruzeiro e Flamengo. E no domingo tivemos a rodada completinha. Tivemos Atlético Mineiro 3, Bragantino 0. Em Brasília, o Palmeiras derrotou o Vasco por 1 a 0. E um jogão lá na Arena do Grêmio, o Flamengo misto foi até Porto Alegre, mas perdeu para os mandantes por 3 a 2. E na Arena Pantanal tivemos o 0 a 0 entre Cuiabá e Cruzeiro. No Morumbi, o São Paulo misto perdeu para o Inter titular por 3 a 1. E o jogo que encerrou esta rodada do Campeonato Brasileiro, no Heriberto Wilson, em Santa Catarina, Criciúma, a equipe mandante ficou no 0 a 0 contra o Atlético Paranaense. Bora lá então começar a escalar a nossa seleção dessa 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos começar pelo nosso goleiro. A nota mais alta da rodada, segundo os sites de estatísticas de atletas, o goleiro da nossa seleção é Micael do Atlético Paranaense com uma nota 9.1. A cria do CT do Caju voou, fez defesas importantíssimas no bom empate do Atlético Paranaense fora de casa. Por que bom? Porque o Furacão joga fora de casa contra o Racing no meio de semana pela Copa Sul-Americana. O Atlético venceu o jogo de ida por 1 a 0 e por isso o técnico uruguaio Martín Varini decidiu poupar o seu time titular e colocou o time reserva. Com isso, o bom empate e a ótima atuação do goleiro Micael, sendo assim o nosso primeiro jogador da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, a seleção aqui do Lance de Bagre. O nosso lateral direito, que entrou numa baita fogueira ontem, não era nem para ter sido titular, mas foi Giai do Palmeiras, ele que entrou no lugar do Marcos Rocha, que acabou sentindo uma lesão e foi muito bem, entrou bem, conseguiu fazer desarmes, teve nota superior a 8.2, foi o destaque desta rodada do Campeonato Brasileiro pela posição da lateral direita. O nosso zagueiro será Rodrigo do Criciúma, o nosso primeiro zagueiro será Rodrigo do Criciúma, que foi muito bem também, teve uma nota superior a 8, foi um dos destaques da partida juntamente com o goleiro Micael, ajudou a equipe do Criciúma a pontuar pelo menos um pontinho na briga contra o rebaixamento. Ele que é capitão do Tigre, mas a nossa seleção será o nosso primeiro zagueiro. Agora no outro empate por 0 a 0 estamos falando de Cuiabá e Cruzeiro. Bruno Alves e São Paulo e Grêmio, o zagueiro do Cuiabá, teve uma nota superior a 8.4. O 0 a 0 xoxo na Arena Pantanal sem gols fez com que as defesas fossem muito exigidas. Não é à toa que João Marcelo do Cruzeiro tomou o cartão vermelho. E falando sobre Cruzeiro, Fernando Diniz é o novo treinador da equipe celeste, porque Fernando Seabra hoje pela manhã foi demitido do cargo e logo o Cruzeiro contratou o ex-técnico do Fluminense e do São Paulo para a sequência do Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Passando agora para a nossa lateral esquerda, voltamos ao duelo Atlético Paranaense e Criciúma, porque Marcelo Hermes teve uma nota 9, sim, com três chances claras de gols criada. A equipe do Atlético Paranaense sofreu, mas o Micael estava lá, ele está na nossa seleção. Mas Marcelo Hermes ajudou a equipe do Criciúma a tentar pelo menos sair do Heriberto Wilson com 3 pontos na bagagem e foi o destaque, nota 9 para ele, é o nosso lateral esquerdo da seleção do Lance de Bagre. Passando agora para o meio de campo, vamos começar com o nosso primeiro volante, Thiago Maia do Internacional. Sim, com um gol e uma assistência, ele contribuiu muito na vitória do Internacional contra o São Paulo no estádio do Morumbi. Thiago Maia teve uma nota superior a 7.5 e ajudou muito a equipe colorada a sair de São Paulo com 3 pontos na bagagem. Então, Thiago Maia é o nosso primeiro volante. Quem também contribuiu com uma assistência, entrou na nossa seleção de Bagre e vem jogando muito bem, é o volante Gregory do Botafogo. Sim, Gregory, ex-Inter de Miami e Bahia.
o jogador roubou a bola do Felipe Melo, quer dizer, aceitou o presente do jogador do Fluminense e rolou para Luiz Henrique fazer o gol que deu a vitória para a Estrela Solitária no Clássico por 1-0. Gregory teve uma nota superior a 7.5, igual a Thiago Maia, e entrou na nossa seleção do lance de bagre. Vem jogando muita bola junto com o Almada, e os jogadores do meio de campo do Botafogo têm sido os destaques da equipe do Fogão na temporada de 2024. E o nosso primeiro meia armador será Alan Patrick, que no domingo contribuiu muito para a boa vitória do Inter por 3-1 sobre o São Paulo, marcando o terceiro gol e um baita de um golaço. Alan Patrick teve uma nota superior a 8.3, jogou muito, foi onipresente no meio de campo da equipe do Inter, fez gol, ajudou criando jogadas, é um camisa 10 nato Alan Patrick, com passagens por Santos, Flamengo, Palmeiras. O jogador se estabeleceu no Inter há alguns anos e vem jogando muita bola desde então. Alan Patrick é o nosso camisa 10 da seleção do lance de bagre. Quem também contribuiu muito e completa o nosso meio de campo da seleção da 27ª rodada é o argentino bom de bola Rodrigo Garro, sim, com nota 8.5. Ele também, igual o Thiago Maia, fez um gol e deu uma assistência na boa vitória do Corinthians para cima do Atlético Goianiense por 3-0. O resultado não tira o Timão da zona de rebaixamento, mas isso mostra que o bom futebol tem sido retomado depois de vencer o Fortaleza por 2-0 na Copa Sul-Americana no Ceará. Venceu em casa por 3-0 a equipe do Atlético Goianiense com ótima atuação de Rodrigo Garro, Romero e companhia. Mas o argentino entra na nossa seleção por ser esse cara diferenciado. Como eu falei, um gol e uma assistência credenciaram ao Rodrigo Garro estar mais uma vez na seleção do lance de bagre. Vamos agora então começar com o nosso ataque. Vou dizer pra vocês que esse aqui é o ataque da loucura, só doido no ataque, só doido mesmo. Vocês vão entender o porquê que o ataque do lance de bagre só tem maluco. Começando pelo primeiro doido, Marinho, sim, contribuiu muito na ótima vitória da equipe do Fortaleza por 4-1 contra a equipe do Bahia. Ele fez 2 gols, criou chances e saiu do Castelão tirando sarro da equipe do Bahia. O Marinho é doido, cara. O Marinho é doido. Falou que contra eles é sempre bom marcar. O Marinho que tem um histórico de jogar no Vitória, ele é torcedor do Vitória também e jogou no Vitória, tem gol contra o Bahia. Marinho é doido, cara, falou o que tinha que falar. O outro doido, vocês já devem imaginar quem é. Perdeu pênalti, fez gol e deu assistência. Estou falando de Daverson. Sim, marcou seu primeiro gol com a camisa do Atlético Mineiro, o gol que abriu o placar na vitória por 3-0 para cima do Bragantino. O maluco, beleza, ainda errou um pênalti. Errou não, o Cleiton defendeu. Na sequência, o Daverson aproveitou o bom cruzamento e conseguiu fazer o gol. O primeiro gol dele com a camisa atleticana, o camisa 9, ainda contribuiu com um passe para gol. A equipe do Atlético saiu vitoriosa do duelo contra o Bragantino por 3-0. Daverson completa o nosso ataque do lance de bagre, o ataque só de louco, com Marinho e Daverson. E o nosso treinador da seleção não poderia ser diferente. Deu uma sobrevida a uma equipe que subiu da Série B, perdeu o treinador e agora tá brigando por tudo. Já foi finalista de Copa Sul-Americana. Estou falando de Juan Pablo Vojvoda. Sim, o Fortaleza que goleou o Bahia. E parando pra pensar assim, o Fortaleza e o Bahia são adversários diretos pela parte de cima da tabela. Porque um hoje é o terceiro, o outro caiu pra sexto. A equipe do Bahia vinha muito bem, numa sequência muito boa, mas o Fortaleza interrompeu essa boa sequência do tricolor da Boa Terra. E Juan Pablo Vojvoda tratou de acabar sem mais delongas. Um 4-1 na Arena Castelão, uma goleada e o Fortaleza jogando um bom futebol. Lembrando que a equipe do Leão ainda está viva na Copa Sul-Americana, vai enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena, jogo de volta. O jogo de ida foi 2-0 para a equipe alvinegra lá no Ceará. E o técnico Juan Pablo Vojvoda colocou o mistão e ainda goleou o Bahia titular de Rogério Ceni. Como eu falei, segue a estigma. Rogério Ceni não consegue vencer as suas ex-equipes pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil ou qualquer que seja outra competição. O nosso 12º jogador da seleção do lance de bagre é Igor Coronado. Sim, o meia corintiano que contribuiu com uma assistência e ainda teve 2 grandes chances criadas. Ele entra como nosso 12º jogador na seleção do lance de bagre pela ótima atuação contra a equipe do Atlético Goianiense no final de semana, onde o Coringão bateu o Dragão por 3-0. Bora lá então escalar a seleção da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Só os craques dessa 27ª entraram aqui na lista da seleção do lance de bagre. Bora lá então escalar a seleção da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro aqui do canal Lance de Bagre.
Vamos começar então pelo nosso goleiro, Mikael do Atlético Paranaense. A zaga tem Giai do Palmeiras, Rodrigo do Criciúma, Bruno Alves do Cuiabá e Marcelo Hermes, lateral esquerdo também do Criciúma. No meio de campo nós temos Gregory do Botafogo, Thiago Maia do Inter, Alan Patrick também do Inter e Rodrigo Garro do Corinthians. No ataque, o ataque dos doidos, Marinho do Fortaleza e Daverson do Atlético Mineiro. O nosso treinador é Juan Pablo Vojvoda, também do Fortaleza, a equipe de destaque que goleou o Bahia por 4-1 na Arena Castelão. É isso aí, rapaziada, deixa o like, se inscreva aqui no canal, vai ajudar muito a gente. Estamos começando o projeto Lance de Bagre, vamos postar mais coisas também, claro, tem Copa Sul-Americana, Libertadores no meio dessa semana e você vai ficar sabendo tudo aqui no canal Lance de Bagre. Fechou, rapaziada? Se inscreve aí, deixa o like, é nóis, tamo junto!